Gazine, do dia 10 de janeiro de 2025. Esse Gazine aqui é especial, ele não é só sobre fanzines, porque ele engloba principalmente um sebo da cidade de Goiânia, que é um sebo cultural. Ele tem o nome de Feira Cultural, da Dona Rose, no setor Campinas, em Goiânia, Goiás. Aqui está ela e a foto, uma das fotos principais que eu tenho aqui. Vou falar um pouco sobre ela e sobre essa questão do sebo. Tem alguma relação com arte, com fanzines também. Mas eu quero antes, já que eu tenho essa questão, em 2002, quando eu ingressei no doutorado na USP, eu visitei o sebo dela em Goiânia e havia lá, quando eu estava para começar, né, o doutorado, já havia sido aprovado, ia começar, eu visitei e lá no sebo ela tinha praticamente quase 50 gibis da editora Ebal, formatões, Batman e outros. Eu gosto muito dessa fase, né? E aí a bolsa ainda estava por sair, eu liguei para o Valdomiro Vergueiro, então meu orientador do doutorado, eu sei que ele gostava também, e combinamos de eu ficar com metade e ele metade para eu poder arcar a compra dos gibis, que ela fez até um preço camarada na época. Então fica essa lembrança aqui, principalmente desse período, quando eu consegui esse material com o sebo da Dona Rose. Mas voltando aqui à questão, por que eu estou enfatizando o sebo dela? Além de ser um sebo cultural, né, tem livros, quadrinhos, hoje em dia tem menos quadrinhos, mas enfim, o sebo dela é muito visitado, até mesmo por pessoas da área acadêmica, jornalistas, chegou a ser tema de TCC, inclusive, enfim, PUC, UFG, acabam visitando o sebo dela. E aí, ela faz essas pedras, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ela faz essas, que não está nesse, bom, antes das pedras, ela faz também esses desenhos que vocês estão vendo aqui na entrada do sebo, que são poemas com flores. Aqui tem um no fundo, vocês veem a foto de perfil dela e no fundo tem uma flor e um poema. Então vários desses poemas estão colados no sebo, em todo o local do sebo, né? E também ela faz umas pedras que ela coleta na rua, as pessoas dão umas pedras. Aqui eu tenho uma para mostrar, essa aqui é um pouco mais antiga, um pouco grande. Ela já, atualmente ela nem está usando essas pedras grandes mais, ela usa mais finas, né? Mas aqui é uma casa, tem palavras que transmitem bonanças, transmitem coisas boas, né? E aí ela faz e presenteia os clientes e amigos, né? E aqui vocês podem ver que ela está até segurando uma folha aqui, na verdade porque tem duas casinhas que ela me presenteou na época e eu acabei presenteando também a Nick, que é a autora, artista e autora dessa exposição. Deixa eu achar aqui para poder situar melhor o que eu quero mostrar. Aqui. A exposição App Art, que foi realizada durante o período primaveril de 2024 em Taguatinga, né, onde ela reside, que seria também a galeria App Art. E aí essas duas pedras fizeram parte, contextualizaram também, junto com outros trabalhos de outros artistas. Aqui tem trabalhos do Zinnerman, inclusive, tem o trabalho do Léo, do Amante da Heresia, então, e aqui está o da Dona Rose também, as pedras aqui na parede. Então, é uma exposição bem interessante que trouxe em pauta esses anexos, né? A exposição, a galeria Tanic, ela é toda setorizada, né, em cômodos, e é interessante que tem variantes, né? Eu tenho mostrar aqui para vocês algumas fotos rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui a bateria de fotos. Eu abro aqui, fecho e depois eu me perco aqui nas fotos, mas eu acho que eu tenho elas abertas assim, aqui. Então aqui tem várias fotos, inclusive essas que eu mostrei para vocês aqui da parte da exposição da galeria, né? Aqui, que tem as pedras da Dona Rose, né? Então tem vários outros, alguns também com iluminação, que eu já mostrei na verdade num vídeo anterior do Gazine, no fim do ano passado. Eu mostrei algo dessa exposição também, uma espécie de trailerzinho que eu havia feito. Mas aqui eu estou enfocando o sebo da Dona Rose,
que tem esse conteúdo também, né? Das pedras que fizeram e fazem parte, né, da exposição. E também foi agora no final de 2024, em dezembro, que eu levei o meu primo, o Felipe Andraus. Eu já havia levado mais pessoas, levei um outro primo anteriormente, há alguns anos, o Heitor, e havia até comprado alguns LPs na época. Mas o Felipe dessa vez foi comigo justamente porque eu levei para a Dona Rose a divulgação, né, dessas pedras que estavam na exposição, para ela saber que fez parte da exposição. É porque também o ano passado, quando eu viajei para o exterior, eu levei dessas pedras também e deixei uma num sebo francês de quadrinhos. E aí trouxe a foto para a Dona Rose para que ela pendurasse também nesse, digamos assim, ela tem um local ali que ela insere os trabalhos artísticos, as fotos, deixa eu achar aqui, que é esse aqui, né? Dentro do sebo, aqui dentro tem esse é um ventilador de teto que nele você pode, ele não gira para funcionar, porque ele não seria o caso, né, para ventilar, porque ele funciona ali como um suporte, né, um esteio para esses penduricalhos artísticos, né, incluindo fotos e tem até zines meus ali. Mas enfim, e aí ela fez parte, então assim, as pedras dela circularam. Há muitos anos eu levei para Barcelona, tá num sebo lá, um desses pôsteres que ela faz de flor com poesia. E agora eu levei a pedra num sebo francês, né? E aí eu trago para ela, assim como eu trouxe a foto também das pedras que fazem parte da exposição App Art da Nick. Então, esse é o tema principal para mostrar que o sebo da Dona Rose é um sebo cultural e que tem as vertentes artísticas e até fanzines, mas não só. Porque aí, como meu primo Felipe foi comigo, ela começou a contar alguns fatos interessantes dessas. Eu vou encontrar aqui para vocês agora o Instagram dela, que vai. Acho que é esse aqui mesmo. Aqui. Dessas folhas não, desse material que ela pinta aqui, que são os adereços poéticos, né? Aqui, por exemplo. É uma filmagem, não é minha essa filmagem, ela foi feita e está no Instagram dela, né, da Dona Rose. Então quem filmou mostra alguém lendo e mostra também aqui esses desenhos, pinturas com poesias que são dela e de poesias literárias também de escritores, né? E aí não me lembro exatamente o ano, mas vocês vão saber depois, no começo dos anos 2000, 2007, por aí, alguns ônibus de Goiânia circulavam com esses pôsteres, com essas pinturas, poesias que ela fazia, né? Ela mesma colocava na janela do ônibus, quando algum motorista permitia, etc. E tem dois relatos aqui, um dela e o outro do meu primo Felipe. E eu vou deixar esses relatos na gravação que eu fiz, né? Vocês vão ver, porque tem eu fiz uma gravação, então assim, uma entrevista online em loco, né? Na época, no fim de dezembro, quando eu estive lá, está aqui a foto dela, eu e o meu primo, e aí fizemos dois relatos, um dela, porque uma dessas pinturas que ela fez ajudou a salvar uma pessoa que desistiu de cometer um suicídio. E ela relata isso na entrevista. E o meu primo cedeu uma entrevista lá na loja também, no sebo, falando que uma das pinturas dela, poesias que ele viu num dos ônibus, quando ele era mais novo, né? Estava, enfim, estudando na universidade ou fazendo cursinho, eu não me recordo bem, ele vai explicar. E aí ele havia terminado um namoro e estava bem triste, e uma dessas poesias, pinturas, o comoveu e o deixou refletir mais filosoficamente sobre a vida e sair um pouco dessa tristeza. Então, são dois fatos interessantes. E aí são as tônicas desse Gazine. Esse Gazine especial, então, ele fala do sebo cultural da Dona Rose, ele fala que também tem uma verve artística e também faz parte
da área acadêmica, de pesquisadores, vira TCC, etc., e também da área de artes, né? Como acabou sendo exposta agora duas das pedras que ela faz na Galeria Ap Arte da NIC, e também viaja o mundo, né? Tanto as pinturas, poesias, como as pedras que acabam indo, não só eu, mas ela disse que outras pessoas que vão para o exterior também levam essas pedras e deixam lá gratuitamente no sebo, ou na loja, ou na livraria, se o dono permite, se o dono aceita. É uma espécie de difusão cultural do trabalho artístico que ela também faz e se empenha em fazer, né? Então é interessante tudo isso, e aí tem os relatos, né, de como a arte, as pinturas, a poesia ajudam as pessoas. Nesse caso, duas pessoas que foram auxiliadas pelas artes da Dona Rose. Fica aqui esse Gazine do dia 10 de janeiro, um preâmbulo até do meu aniversário, que é dia 11 de janeiro. Eu estou presenteando a mim, presenteando as pessoas com esse Gazine, né? Eu acabo nos meus aniversários últimos, eu estou acabando dando presente para as pessoas. No ano passado eu acabei cedendo um disco do Led Zeppelin para um amigo na data do meu aniversário, após a gente se reunir numa pizzaria, e aí, enfim, ele queria tanto um disco que eu presenteei. Agora esse ano também presenteei no meu pré-aniversário do Daniel Figueiredo, um disco do Black Sabbath também, mas já faz um mês atrás, né, praticamente. E aí eu tô fazendo o contrário, assim, o meu aniversário, ou prévia do meu aniversário, que ainda vai ter mais uma surpresa no Market Fantasia, ainda nessa noite do dia 10 para o dia 11, depois eu exponho para vocês, mas tem esse Gazine aí, que é um Gazine cultural com relação ao sebo cultural, que é um sebo, que é uma loja de livros e gibis e revistas e discos usados, mas no caso da Dona Rose não é só isso, ele tem uma questão cultural artística impregnada como um fator que faz parte, como se fosse uma loja arte dela, uma extensão artística da própria dona, como qualquer outro estabelecimento, uma extensão do seu dono, ou a firma representa, enfim, as pessoas envolvidas, mas no caso do sebo, aqui é uma livraria de usados, de segunda mão, como a gente falava antigamente, mas que representa artisticamente uma extensão dessa amiga e artista Dona Rose de Goiânia. Então, fiquem aqui com as duas. Tem uma fala minha no finalzinho, eu vou deixar a fala da Dona Rose primeiro, depois a fala do meu primo Felipe, e aí no final uma fala minha dando um fechamento de um passeio rápido com a minha câmera no sebo dela. Fica aí então este Gazine especial. Assistam. Uma frase minha pregada na janela de um ônibus salvou uma vida. Em 2021, eu estava na época do Covid, logo do Covid, eu estava ali de fora, na mesinha, fazendo uns recortes para colagem. Passou um rapaz alto, moreno, e falou para mim assim. Primeiro ele olhou a loja toda, olhou as flores, leu o poste, falou assim: você colava essas coisas nos ônibus? Eu falei: colava. Por que você não cola mais? Eu falei: porque agora, pandemia, meu marido me traz e me busca. Ele falou assim: um dia eu estava sentado no banco atrás do motorista, que eu coloco todos os dias, sentado no banco atrás do motorista, voltando do trabalho com uma mochila nas costas e uma arma. Eu ia para casa suicidar. Quando eu vi a frase, eu mudei de vida e eu estou aqui hoje. Foi tão chocante o cara me contar aquilo ali, que eu não tive coragem de perguntar para ele o que era a ideia da frase, que frase que estava lá, uma palavra mágica, ou por que queria tirar a vida. Só falei para ele: cara, como é que você chama? Ele falou: Elvis. Eu falei: eu vou ligar seu nome ao cantor e sempre que eu tiver oportunidade eu vou conversar com alguém, contar a sua história, e fiz o cartaz no dia. E tá aqui. Então essa situação que você coloca no cartaz na data 13 de agosto de 2021 foi quando você soube. Essa aqui, ó. Foi quando você soube do relato. Ele chegou em mim e contou aqui na porta da loja. Ele veio contar. Veio contar. A frase é que ele não vai lembrar, e você também, mas a frase que foi você que escreveu e pregou no ônibus junto com o seu desenho, isso, né? Só que eu não, foi muito chocante alguém me contar. Eu ia suicidar e mudei por causa de uma palavra que você escreveu no ônibus, porque eu não tive coragem de perguntar pra ele. Foi muito chocante, assim, muito rápido, né? Aí eu falei pra ele: cara, eu vou só gravar seu nome. Aí ele falou: Elvis, eu vou ligar você o nome do cantor. E na hora eu peguei um papel, depois que ele foi embora, e fiz o desenho na hora, escrevi aqui na loja. E ficou esse depoimento marcado. Sempre que alguém faz uma filmagem ou conversa comigo, fala que uma frase minha, uma palavra minha, que às vezes nem minha, eu que reescrevo, mudou a situação, mudou uma vida, já faz a diferença. Muito bom.
lá por 2000 acho que 2011, 2010, eu tinha uma namorada, que eu tava com ela uns 2 anos, mais ou menos, e eu terminei com ela, né? E eu lembro que eu tava no Flamboyant, a gente foi se encontrar no Flamboyant, e ela foi encontrar pra terminar. Na verdade, ela foi se encontrar comigo pra terminar. E eu lembro que ela terminou comigo e eu fiquei muito abalado. Eu chorei muito, assim. Eu lembro que eu chorava desesperadamente. Eu lembro de pegar o ônibus também, que na época tinha outros ônibus que vinham do Flamboyant pra cá. Uhum. E tem uma frase dessa sua escrita na janela. E que você não sabia de quem que fazia, não, né? Não sabia. E eu não lembro a frase. Ela sumiu, assim, eu sei que eu li, me deu uma aconchego, assim, uma calma. Que até hoje eu lembro que me marcou muito. Aí eu, sempre que eu pegava um ônibus e via essa frase, eu falava, que coloca isso? Tava em todo lugar, aqui em Campinas achei, principalmente, né? Dentro dos ônibus também, assim. Que a frase, você estava triste, mas a frase te fez o quê mesmo? Te fez você pensar na vida. Assim, a vida era muito mais do que relacionamento. Ah, sim. Porque eu levava o namoro como fosse tudo. De certa frase trazia alguma relação para reflexão sobre isso, né? Uhum. Eu lembro que depois eu pensei assim, nossa, vou chegar lá, vou ver minha família. Aí eu lembro que me deu eu acredito que uma ajuda grande. Eu acredito que a frase é essa. O amor pode não ser tudo, mas em tudo é preciso que haja um pouco de amor. Eu lembro dessa frase, eu não lembro se era essa, mas eu lembro dessa. Eu coloquei muito nesse período essa frase. Eu pegava os ônibus da UFG principalmente, o 105, o 104, tinham vários lá. Tá bom. Aí hoje você chegou aqui e falou assim, mas quem coloca essas coisas nem eu. O mundo é pequeno. Ela no patrimônio de Goiânia, né? Sim. Obrigado, então. Valeu. Dia 27 de dezembro de 2024, aqui no Sebo Feira Cultural da Dona Rose. Então, aqui o espaço das artes, quer dizer, o Sebo todo é artístico, né? Com trabalhos dela desses e das pedras também que ela pinta, como essas aqui e essas aqui. E o Sebo, a loja, né, é toda cheia desses trabalhos poéticos com ilustração e texto que ela faz, criando os textos, e às vezes são textos de autores da literatura. E aqui nesse canto, nesse espaço aqui aéreo artístico, tem vários trabalhos de vários autores, incluindo alguns fanzines. Esse meu aqui, lá em cima, né, este outro em que há trabalhos da Rose numa exposição, e um microzine da Daniele Barros. Aqui está ele. Também. Então, é um local, um espaço cultural já conhecido aqui na cidade de Goiânia. E o Sebo existe desde 1976. Obrigada, meu amor. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.